Boa noite a todos os ouvintes do podcast Aprendi Direito. Hoje estamos aqui para comentar mais um tópico jurídico. Hoje, mais especificamente, até uma questão administrativa, né, da nossa matéria de direito constitucional, sobre a organização político-administrativa do Estado brasileiro. Nós vamos hoje tentar entender como é que o sistema como é que é organizado no sistema federativo brasileiro, né, como esse sistema federativo chegou-se ao Brasil, como ele é entendido e as suas peculiaridades brasileiras, e tentar entender como é que a sociedade brasileira é dividida, organizada, como o maquinário estatal funciona. É muito importante a gente ter tudo isso. A gente também vai ver os entes federativos, né, que são as partes que fazem parte de todo esse sistema, e algumas competências, que são as especificidades que esses entes federativos têm para fazer com que todo esse sistema funcione. Hoje eu, João Victor, estou aqui com o Matheus. Vou passar a palavra para o Matheus para ele se apresentar um pouquinho. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui de volta no nosso podcast, né? Aprendi Direito. A gente faz uma ressalva para trazer os conteúdos que a gente estuda em sala de aula para todas as pessoas que quiserem ouvir. É importante a gente discutir. E nesse caso, se tratando não só do direito, mas também como se forma a nossa república, né? É um assunto bastante recorrente e necessário que todas as pessoas entendam um pouco, né? Pelo menos o básico, para que se possa discutir e entender melhor como é que está sendo formado a toda a administração do nosso país, né? Agora eu vou passar um pouco a palavra para o Jonas e depois a gente dá início a discorrer sobre o assunto. Certo, Matheus, obrigado aí pelas palavras. Boa noite a todos. Como o Matheus já disse, é de suma importância a gente discutir tais assuntos. É sempre bom, inclusive, comentar tais assuntos como política, direito, e é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai tentar decorrer um pouco sobre a organização político-administrativa de um jeito que todos nós podemos entender. Bom, pessoal, para dar início a essa nossa conversa aqui de hoje, cada um aqui a gente vai expor um pouquinho dessa parte, né? Eu vou tentar falar um pouquinho do sistema federativo, a gente tentar entender o que é o sistema federativo, como ele surge, como ele chega ao Brasil. É muito importante isso. E a parte de questões mais do que ele é formado e etc., o Matheus vai falar um pouquinho, e como eu disse, o Jonathan vai falar também um pouquinho das competências, né? Mais para o final do podcast. Bom, o sistema federativo, ele surge nos Estados Unidos da América, ou seja, os Estados Unidos hoje eles são uma federação, assim como a gente, assim também como a Alemanha, Índia e outros países. E é muito importante a gente entender esse sistema, pois ele é um sistema basilar para os países que têm uma grande extensão continental, quer dizer, uma grande extensão territorial, né? Ou seja, uma extensão que chega a ser continental. Por exemplo, os Estados Unidos, que são um dos maiores territórios do mundo, eles são uma federação. O Brasil também, a Rússia também e a Índia também. Então é uma forma muito importante desse sistema se organizar, de organizar esses seus territórios, e a gente vai tentar entender como é que do que ele é feito, né? As peculiaridades principalmente do Estado brasileiro com o sistema federalista, porque nós temos ele surge nos Estados Unidos, né, com os federalistas. Eles vão escrever todos esses 85 artigos que vão versar sobre a Constituição americana, porque até então os Estados Unidos eles não eram federação, eles eram confederação, né? A gente tem uma diferença em questão de confederação e federação. Na confederação, basicamente os 13 estados americanos, eles eram estados soberanos, ou seja, cada um tinha sua soberania, e eles se uniram em prol de um objetivo comum. Mas até então, esses estados eles eram soberanos, ou seja, cada um era responsável por si e pronto. Você não tinha uma unidade federal que ia versar sobre os assuntos comuns que todos esses estados tinham. Não. Eles se organizavam em prol de uma nação comum, mas todos se organizavam, né? Cada um se organizava de sua forma. Só que começou a surgir alguns problemas nesse sistema confederativo, que foi que alguns estados tentavam ter mais soberania que outros, e isso acabou conflitando muito. Então, os federalistas eles chegam com essa obra, né, o federalista, para tentar amenizar isso e para tentar resolver. E basicamente, né, resumindo, eu não vou aqui expor todo o livro dos federalistas, porque ele é grande e bem difícil de entender, mas resumindo, eles trazem esse conceito de sistema federalista em que os estados vão se unir para formar um estado federativo, né? Os Estados Unidos da América vai se unir para criar os Estados Unidos, e esses Estados Unidos vai representar, ou seja, questão de defesa, relações exteriores, comércio internacional e união monetária,
todos os assuntos da nação, né? Ou seja, mas mesmo assim, diferente da confederação, esses estados vão ter autonomia, não soberania. É importante a gente dividir. Eles são autônomos, têm todas as suas peculiaridades, só que eles não são mais soberanos. Quem é a soberania vai passar para o ente federativo. Bom, basicamente isso é trazido ao Brasil de uma forma basicamente como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Realmente é dessa forma que é feito, e o sistema federalista ele surge após lá o golpe militar de 1889, como o princípio basilar da organização do sistema do Estado brasileiro, né? Tanto que quando o Império dissolve e surge o novo Brasil, né, que não é mais um Brasil imperial, ele vai ser nomeado, inclusive, Estados Unidos do Brasil. E esses Estados Unidos do Brasil, eles vão ser governados, entre altos e baixos, por governos descentralizadores e centralizadores, isso que é inclusive um problema, porque isso prejudicou muito o nosso entendimento de federalismo, no sentido de que você teve na história brasileira do século XX, governos que centralizavam demais, outros que descentralizavam demais, e isso ia criando essa onda, né, de instabilidade. Nós tivemos os primeiros presidentes militares que centralizavam, depois nós tivemos a onda democrática que descentralizou, depois veio o Getúlio Vargas e centralizou de novo, depois veio as constituições lá de 46, que democratizaram de novo, ou seja, descentralizaram. Tivemos o governo militar, isso centralizou de novo, e nós tivemos depois a Constituição de 88, que descentralizou. Ou seja, esse sistema federativo no Brasil ele é muito instável. Ou seja, e o que né? Porque a gente falou aqui de onde ele veio, como surgiu, mas o que é necessariamente isso? O sistema federativo ele se caracteriza por ser essa união dos estados, como eu disse na história lá dos Estados Unidos, essa união dos estados em prol de um objetivo em comum. Eles criam um ente federativo, mas dentro desse ente federativo não vai ter um estado unitário, né? Você não vai ter, como em outros países, existem somente, por exemplo, a França, existe o estado da França, você não existe outros estados dentro da França. Já no sistema federativo você vai existir isso, você vai ter o estado federal, vai ter os estados membros, e você vai ter também município, como é o caso peculiar do Brasil, que o Matheus vai falar um pouquinho mais agora. João Vitor, eu vou falar um pouco aqui como funciona, né, os entes federativos e quais são, né? O primeiro deles que a gente ouve falar bastante, que é a União, mas a gente nunca entende bem o que ela é, no caso, e o que ela representa, né? A União, basicamente, ela é uma pessoa jurídica que ela representa o direito público interno do nosso país. Algumas pessoas até confundem ela com a própria República Federativa do Brasil, mas no caso ela é um dos componentes desse Estado, né, que é o nosso Estado Federal. Ela tem as suas competências, né, que são administrativas, e algumas relacionadas a legislativas, mas elas são independentes é autônoma com relação aos outros componentes da própria República, né, que são os Estados-membros, o município e o Distrito Federal. Ela está na nossa Constituição, né, ali no artigo 18, que já exemplifica ela como a própria União, caso alguém queira visualizar mais e entender um pouco. Ela não tem soberania, né? Ela faz parte da nossa República. E se você quiser entender um pouco sobre quais são os bens da União, eles vão estar todos exemplificados ali no nosso artigo 20 da nossa Constituição Federal, né? Também vou falar um pouco agora sobre os Estados-membros, né? Fazem parte da nossa República e são dotados de uma auto-organização. Cada estado tem uma própria Constituição estadual, de forma que elas não vão de encontro com a Constituição Federal, né? Elas seguem a mesma premissa e não podem divergir quanto à própria legislação. Os governadores e os próprios estados recebem essa autonomia, né, de legislar sobre aquela região, e isso está previsto na nossa Constituição. A própria Constituição Federal permite que isso aconteça. Ele possui várias competências que o próprio Estado ele pode definir, como criar regiões e agrupar municípios ali, e fazer leis complementares, né, que exemplifiquem isso e consigam fazer com que até alguns, por exemplo, alguns municípios se unam ou se separem.
possa haver algumas modificações dentro do próprio território, né? Claro, isso acontece com a permissão da própria população, né? São feitos plebiscitos e tal. A própria população vota, precisa de consulta popular, no caso. Eles podem agir, pode haver uma criação, uma incorporação, né? Que é quando um município passar a incorporar outro, uma fusão, quando municípios se juntam, um desmembramento até quando uma parte do município pode se tornar um novo município, ou até mesmo parte de outro município. Claro, quem decide sempre isso é a população. Surge a ideia e vai passar por uma série de fases, né, até que a lei seja especificada e seja aprovada ou não, né? E os próprios municípios também que têm essa autonomia, né? Todos respondem à República Federativa, mas todos têm sua autonomia. No âmbito municipal, nós temos a Câmara dos Vereadores, né, que são responsáveis por legislar, e no Poder Executivo nós temos o prefeito, no Estado nós temos o governador e os deputados estaduais, e na República Federal, nós temos o Poder Executivo, que representa a pessoa do presidente, né, da República, e todos os demais deputados federais e senadores, e também a gente vai ver que entra também nos órgãos jurídicos, que também estão dentro de todos os estados e municípios. Dentro dessa política de administrativo, nós vamos ter um espaço reservado que ele não difere, ele difere um pouco contra as leis municipais, e ele responde apenas às leis federais, né? Que no caso é o Distrito Federal, por ele ser um distrito, né? Ele tem uma auto-organização, né? E os municípios não podem ser divididos, mas ele responde principalmente ao poder executivo, né, que é o governador, e vai ter um vice-governador, e a uma Câmara Legislativa de deputados distritais. Então, nós não vamos ter vereadores nem prefeitos nesse local. Em algumas competências legislativas, ela vai ser uma junção ali de leis e competências atribuídas aos estados e municípios, né? Claro, tem uma auto-administração, né, que é mantida também pela própria União. Também nós vamos ter também os territórios, né, que está previsto também no artigo 18 da Constituição. Não é um ente federativo, no caso, mas pode ser que a própria Constituição ela garante permite essa criação, né, de alguns territórios de acordo com a lei complementar que for necessário para aquilo. Claro, isso sempre vai competir a população decidir o que é necessário e o que é melhor. E claro, um território pode ser dividido em municípios, né? Vai caber ao poder executivo do governador, vai decidir a respeito disso. E agora eu vou passar aqui para o Jonathan, que ele vai dar um complemento um pouco sobre essas competências de cada um desses órgãos. Muito bem falado, João Vitor, e muito bem falado, Matheus. Vimos como é um assunto bastante complexo e vasto, mas não impossível de se entender. Primeiramente, vou falar sobre a competência. A competência, por fim, ela pode se dividir em dois grandes grupos, que seria justamente a competência da União e a competência concorrente. Mas antes disso, vamos voltar um pouco atrás e ver o que seria essa competência, o que seria a competência em si. Ela seria justamente o limite, né, da atuação de cada ente estatal dentro do território nacional. E isso é bastante importante, que haja um limite entre os próprios territórios, entre os próprios entes, para não haver um conflito de competências, ou seja, um estado não estar cruzando o seu limite ao invadir a competência de outro estado, por assim dizer, e assim vai. E sim, cada um dos estados, eles possuem uma fatia igualitária do que seria essa competência. Cada um tem a sua competência. Para não estender muito, eu vou citar o exemplo do Código Florestal, que é um claro exemplo de uma competência da União, onde a União, visando proteger as florestas de todo o território nacional, ou seja, ela abrangiu em sua competência todo o território nacional,
e criou o Código Florestal, onde cada um dos estados iria seguir esse código. Mas, como temos um território muito vasto, nosso território nacional é muito vasto, a União mesmo não pode prever o que acontece em cada estado e em cada floresta, cada bioma diferente da nossa nação. Visando isso, é que surgiram as competências concorrentes, ou seja, são mais voltadas para o território de cada estado, por assim dizer, voltado para a necessidade de cada estado, e os próprios estados criam visando as demandas que são mais frequentes em seus estados. E após citar esse exemplo, podemos notar o quão importante é que cada um dos estados tenha a sua própria competência, cada um saiba o que passa em seu próprio estado, mas vale ressaltar que uma Constituição estadual, ela jamais, embora esteja dentro de seu território, não pode sobrepujar a Constituição Federal, que seria a Constituição, uma Constituição superior hierarquicamente, por assim dizer. Embora seja um conteúdo muito vasto, que poderíamos passar horas a fim falando, eu vou encerrar por aqui. Agradeço muito ao meu lugar de fala aqui, ao João Vitor e ao Matheus, e passo a palavra para o João Vitor para que ele possa finalizar nosso podcast. Muito bem falado pelo Matheus e pelo Jonathan. Eu acredito que o nosso objetivo aqui foi cumprido, né, da gente tentar trazer essa síntese que seja entendível a todos que estejam escutando o podcast, porque a gente tem que o nosso objetivo aqui dentro do curso de Direito, nesse ramo jurídico, com esse podcast, é tentar facilitar essa linguagem jurídica que às vezes é muito difícil de entender por todos. Então, a gente tenta estudar, trazer conteúdo para cá, a nossa visão, mas de uma forma simplificada e não tão detalhada assim, para que seja entendível, né? A gente tenta trazer os principais pontos para que a pessoa possa entender. Bom, eu acho que o que a gente queria falar era basicamente isso. É muito importante que a gente entenda como o nosso país funciona. Isso é basilar para a nossa vivência em sociedade, como cidadãos. E muito importante para a gente entender como a gente pode avançar no desenvolvimento do nosso país. Porque, querendo ou não, infelizmente por alguns, como eu tinha dito na minha fala, por a gente ter copiado um sistema e ter aplicado numa sociedade muito diferente da sociedade americana, por exemplo, nós tivemos alguns problemas com isso. E principalmente na implementação dos municípios. Nós no Brasil temos diversos municípios, e esses municípios são um gasto muito grande para a nossa União, por exemplo. Por quê? Porque nós temos muitos municípios que nem 50 mil habitantes têm, então eles ficam muito dependentes economicamente de outros entes federativos. Então, como o Matheus citou, um peso muito grande, né? Isso é uma coisa a se pensar, o que a gente pode fazer para resolver isso. E não só isso, mas toda a questão de como a gente teve uma instabilidade no nosso sistema federalista, ou seja, nós tivemos em certa época algumas descentralizações, outras centralizações, e a gente acabou que pegou umas partes ruins disso tudo, né? Se a gente for tentar centralizar o governo, a gente vai ter algumas vantagens, iremos, mas como a gente vê no Brasil, às vezes os políticos não são tão honestos assim. Um governo corrupto no sistema centralista é fatal, né? Ou seja, enfim, a gente tem esse problema de corrupção, infelizmente, que agrava a questão do governo central. E descentralizando, a gente também tem certos problemas em que, às vezes, na verdade, só complementando a fala do centralizador, quando a gente centraliza também no Brasil, talvez a gente tenha uma distância da realidade. Descentralizando isso, a gente tem essa positividade, né? Porque a gente tem os políticos, etc., os legisladores, eles conseguem ver mais a realidade, mas a gente começa a ter outros problemas, como esses problemas financeiros que eu falei. Essa questão de ser um governo inchado, né? Em que, por exemplo, a gente tem 3 entes federativos cuidando de uma mesma coisa, como, por exemplo, saúde pública. Quando o município, nossa cidade, está precisando de um hospital, a gente vai cobrar para o município que não tem dinheiro, a gente vai cobrar para o estado que também é deficitário, ou a gente vai cobrar para a União que está lá no centro do país e é longe, né? Então a gente precisa entender tudo isso e trazer para um panorama que a gente consiga melhorar nosso país e fazer esse país ir para frente, né? Tomar um rumo. Então,
fazendo aqui as palavras finais, eu agradeço a todos, em nome do Matheus e do Jonathan. E é isso, pessoal. A gente aguarda vocês no próximo episódio do nosso podcast Aprende Direito.